Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do capítulo 13 do livro Inimigo do Mundo, da trilogia Tormenta do Leonel Caldela, que é uma mansão em Kozanhir. Eu não sei exatamente como se pronuncia. Se é Kozanhir. Vou falar Kozanhir aqui. Mas se for diferente a pronúncia, por favor, me corrija nos comentários. E achei interessante esse capítulo aqui e trouxe aqui para você para a gente falar como que se apresenta o passado de um personagem, sabe? A gente tem... É difícil a gente escrever uma história, principalmente uma história com muitos personagens, e apresentar de forma interessante para o leitor, né? E para as leitoras. O passado de um personagem. Às vezes fica algo muito expositivo, né? Fica algo muito didático, algo muito, né, monólogo, sabe? Ou então fica algo muito forçado na história. E esse capítulo é basicamente sobre apresentar o passado de um dos heróis e funciona muito bem, ficou muito interessante dentro do que o Caldela fez. Então, esse aqui é uma análise tanto para escritores quanto para leitores, tá? Se você quer melhorar a sua perspectiva, uma forma muito interessante é você ter essa leitura analítica, essa leitura cirúrgica de um escritor sobre os livros consagrados. Mas se você também é um leitor ou leitora que está interessado em conhecer mais aprofundadamente um livro, também serve para você esse conteúdo aqui. Então vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre vou dar um sumário, né, um resumo do que ele fala. Vou falar de personagens, cenário e enredo, são os três baluartes da narrativa. E vou no final concluir, né, qual que é a moral da história. Então, basicamente o capítulo é sobre o grupo que está com ânimos renovados, né? É um grupo que está comendo o pão que o Albino esse vilão, né? Eles comem o pão que o Albino amassou, né? Mas agora eles estão com ânimos renovados. Isso é bem interessante. E o Gregor visita a sua cidade natal. Isso causa uma tensão num personagem, que é um personagem que ele é um paladino, é um guerreiro, um cavaleiro, sabe? Ele é altivo, ele é carismático, ele é forte, sabe? Mas nesse momento dá pra ver que ele tá encarando um desafio muito severo pra ele, que a gente vai entendendo aos poucos o que isso significa. Eu quero fazer aqui um pequeno parênteses, que o Caldela, no começo do capítulo, ele descreve como que está os ânimos dos personagens. E o Caldela ele é muito bom, tanto em escrever cenas muito aprofundadas. Tem um capítulo que eu já falei aqui no canal já, que era sobre um diálogo entre a Elisa e o Rufus, e era só isso, né? Um diálogo entre os dois, sabe? Então, ele dá um close, né? Ele dá um foco muito grande a um momento muito específico, e ficou muito bem feito. Mas nesse capítulo, ele abre o capítulo dando uma visão bem mais geral, sabe? Bem mais distanciada dos ânimos do grupo, e também ficou bem feito. E é isso que eu achei interessante. Eu e o Bernardo, particularmente, sou muito bom em escrever as cenas focadas. Sou muito bom em escrever um diálogo, escrever uma cena específica. Não sou tão bom em dar uma cena assim mais ampla, sabe? Falando assim, uma passagem de tempo, falando assim meio por alto o que cada um tá fazendo, como cada um tá se sentindo, como cada um tá se relacionando, sabe? E o Caldela, ele faz as duas coisas muito bem feitas. E acho que isso que é importante. Que os escritores e escritoras não exagerem nem em um nem em outro, né? Não ficar só botando cena e sempre cenas focadas. Isso dá um ritmo na história que pode não estar muito bem, né? Mas também não dá só olhares distanciados, olhares mais amplos, mais afastados, porque aí falha no ponto que é você tem que mostrar e não explicar, né? Então esse é um trecho um pouco explicativo, mas que o Caldela sabe fazer muito bem. Ele sabe dar essa visão geral que dá o feeling do grupo. Você sente como que o grupo está se sentindo, você compreende os ânimos do grupo nessa cena. Então ficou muito bem, ficou muito interessante, mas não é algo que possa ser usado o tempo todo, sabe? E tanto que o Caldela basicamente abre o capítulo numa cena assim, mais abrangente, e daí em diante ele fica no foco, no close, no Gregor. Então, enfim, é isso que eu acho importante ressaltar aqui nesse capítulo. Mas falando aqui dos personagens. Basicamente, como eu falei, o foco é no Gregor e no Valen. O Valen é esse herói, né? Ele tá na capa, ele que é o líder do grupo. É interessante ver por que ele é o líder do grupo e por que as pessoas seguem ele. Isso que é o ponto mesmo. O Valen é um guerreiro, né? Ele é meio turrão, sabe? Ele é meio bronco, mas o Gregor, que é um paladino, segue ele, sabe? Então, o que esse cara tem
de tão incrível, né, que o Gregor, que poderia ser o líder por conta própria, sabe? Porque ele escolhe seguir o Valen, sabe? E é isso que acontece nesse lugar, né? Em Kozahir, você conhece sim um lugar interessante, conhece um lugar até um tanto pacato, um tanto próspero, sabe? Um lugar que você poderia ter uma vida boa, sabe? Vê que o Gregor poderia viver bem lá, mas ele detesta esse lugar, sabe? E quanto mais ele se aproxima do objetivo dele, né, você vai sentindo, né, ele definhando, sabe? E como que ele preferia estar em combate, estar guerreando, do que estar naquele lugar. Isso é bem interessante. Então, o foco é o Gregor, tá? Você realmente conhece o passado dele, conhece a origem dele, sabe? Mas é interessante ver a relação dele com o Valen. É muito importante também apresentar contrastes na história. E o Caldera trabalha muito com contrastes, sabe? Você trazer só um personagem só e focar nele, acaba que corre risco de você não passar a sua mensagem de forma esclarecida pela falta de contraste, sabe? Então, por exemplo, em Harry Potter nós temos o contraste entre o Harry e o Rony e a Hermione, mas também tem um contraste muito forte entre o Harry e o Draco Malfoy, por exemplo, sabe? Então, assim, em qualquer livro a gente tem esses tipos de contraste. Eu estou lendo agora o Santo Guerreiro do Spor e tem contraste logo de cara entre o Laios, que é o pai do George, né, o Santo Guerreiro, e o Drago, que é um rival dele também, sabe? Então, percebe isso, esses contrastes interessantes, até mesmo contrastes mais harmônicos, como, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né, que a gente tem basicamente, logo de cara, temos 4 hobbits. Então, conhecer os 4, através dos contrastes entre eles, sabe? Quem é o Frodo, quem é o Sam, quem é o Pippin, quem é o Merry, sabe? Conhecer eles através do contraste também ajuda a gente a se apegar a cada um deles, percebe? Então é sempre interessante ter contrastes. No caso, a gente tem aqui nesse caso é um contraste amigável, né? É interessante ter o contraste em atrito, como eu citei, né? O Harry e o Draco Malfoy, né? Mas no caso do Gregor e do Valen é um contraste interessante, é um contraste amistoso, sabe? É um contraste positivo. Eles são diferentes, eles se adoram, sabe? E eles ficam juntos, tanto no combate, tanto na hora de arriscar a vida deles, eles lutam juntos, mas também vai encarar um desafio também muito mais social, sabe? Muito mais abstrato, muito mais metafísico, muito mais pessoal, íntimo. Ainda assim, eles ficam juntos, lado a lado. Isso é interessante de ver de várias formas. O Caldera mandou muito bem nesse capítulo. O cenário, como eu já falei, é Kozahir. O Caldera dá uma explicação assim de que lugar é esse, mostra que eles estão mais na parte sul do mundo. Aí o Caldera explica assim, que acho que se eu ficar explicando aqui agora vai ficar longo o vídeo e não é tão interessante quanto ler, né? Mas é basicamente um reino que está lá no sul, né? E ele fala da ameaça que tem mais para o sul ainda, né? Então acaba sendo quase um reino de fronteira e dá um contexto de que lugar é esse. Então é um lugar legal, é um lugar próspero, mas está perto do que vai dar ruim, quase que palavrão aqui, né? Mas está um pouco perto, né? E sinceramente, assim, sem dar spoiler, né? Mais pra frente, já li o livro, tô lendo ele agora, mais pra frente dá ruim, né? Então é interessante, né? Que é aquela bonança, é um eterno sentimento da bonança antes da tempestade, sabe? Eternamente esse sentimento que fica, sabe? Enfim. Então, mas esse é o lugar que eu já expliquei há um pouquinho, né? É um lugar legal, né? Mas tá num contexto interessante de Arton. O enredo, basicamente, é a família do Gregor. Esse é o desafio que ele encara, sabe? Esse desafio abstrato, esse desafio metafísico. Ele é um cara que ele não tem medo nenhum de encarar monstro, mas para encarar a família dele dói muito mais do que encarar um monstro, do que encarar um vilão, um mago maluco, qualquer coisa do tipo, sabe? E mostra quem eles são. Ele é um cara que ele vem assim, de um berço de ouro, sabe? Ele é um cara que ele vem de uma origem nobre. Ele poderia ser um acomodado, ele poderia ser um ricaço, ele poderia ser um cara fútil, mas ele escolheu ser mais do que isso. E a família dele não aprovou isso. Acho que rola assim, um certo paralelo com pessoas têm uma vocação, sabe? E buscam essa vocação e a família reprova. Acho que todo mundo já sentiu isso. Todo mundo já sentiu já. É isso que eu ponto que o livro se conecta com a gente. É muito importante se conectar com o seu público, né? Criar essa empatia, criar essa conexão com o público. Todo mundo já se sentiu incompreendido com a família. Todo mundo já achou a família fútil, todo mundo. Se você já achou algum pai, mãe, irmão, tio, tia fútil já, não é possível, né? Ou você não tem família, ou você tem atrito, né, com a família. Não tem como, sabe? Então, esse capítulo traz esses sentimentos.
Eu falo por mim mesmo, quando eu escolhi minha faculdade, foi uma odisseia, sabe, na minha família. Quando eu falei que ia ser escritor, foi uma odisseia na minha família, né? E acho que todo mundo já passou por algo similar em níveis diferentes, é claro, né? Não estou falando que todo mundo passa pelo aberrador, lógico que não, né? Mas em maior ou menor grau, todo mundo já passou por esse desgosto, sabe? De se sentir o desgosto da família por buscar a sua vocação. E é isso que o Gregor passa, no caso, né? Então acho que isso também que faz se conectar com a gente. Como que a gente se conecta com o herói, né? Não, o Gregor que é esse herói, esse cavaleiro, né, imortal, esse homem de armadura e espada escolhido por um deus, né? Como que a gente consegue se conectar com ele? Como que a gente se conecta com o super-homem? Como é que a gente se conecta com um Homem de Ferro, né? São seres tão poderosos, um Rei Arthur, são entidades tão grandiosas, né? Mas que quando a história é bem feita, a gente sente um pouco como eles, a gente sente como que eles se sentiram. E isso faz toda a diferença para a gente se interessar na história ou não. No caso do Caldela, ele sabe fazer da maneira certa para a gente se engajar, se conectar nessa história. Por fim, a moral da história, né, o e daí, né? Basicamente, a mensagem que esse capítulo passa, além do histórico do Gregor e o passado do Gregor, que foi muito bem apresentado, foi muito espontâneo, foi muito imersivo, né? Além disso, tem uma mensagem assim de que ninguém é aventureiro por diversão. Ninguém é herói porque quer conhecer o mundo, ou quase ninguém, né? E dá ruim também esse quase ninguém que eles citam na história, que não vou ficar aqui dando spoiler. Mas basicamente tem essa questão, cara, ninguém escolheu, sabe, arriscar a vida, sabe? É por isso que tantos heróis têm uma origem trágica, porque que alguém, sabe, bem de vida, em conforto na vida, sabe, alguém de boas vai querer virar herói, vai querer arriscar sua vida para um bem maior, sabe? Se for para pensar, esse é um dos grandes diferenciais do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, na história dele, quando ele ganhou os poderes dele, ele não queria ser herói. O Homem-Aranha começou a carreira dele usando os poderes dele de forma completamente egoísta, sabe? Quando ele viu as consequências das ações dele e ele perdeu o tio dele, foi que ele se tornou um herói. Então, eu acho que a questão do passado trágico, né, não pode ser banalizado, não pode ser preguiçoso, não pode ser um passado assim genérico, sabe? Ah, quero vingar meus pais, sabe? Dá pra fazer algo melhor do que isso, dá pra fazer mais do que isso, sabe? Mas é perceptível, né, por que a maioria tem essa origem trágica, sabe? No caso do Gregor, ele não tem assim, uma origem totalmente trágica, mas ele vem de um berço hostil, sabe? Ele vem de uma família assim que realmente era podre, sabe? Então, talvez por ele não ser podre, por ele ser a maçã íntegra no cesto podre, tenha impulsionado ele para se tornar herói. É por isso que ele segue o Valen, porque o Valen é um cara muito mais valoroso, um cara muito mais digno, né, mesmo sendo um bronco, né, do que a família dele, que é uma família com dinheiro, uma família com todo tipo de conforto, né, mas que é uma família desprezível e que não tem um pingo de empatia por ninguém a não ser o dinheiro deles, sabe? Então essa que é a mensagem desse capítulo, isso ficou muito interessante, sabe? Isso mostra bem quem é esse Gregor e nos faz gostar dele mais ainda. Então, comenta aqui embaixo algum capítulo que você leu de algum livro que revela o passado de algum personagem e te fez se interessar por ele e realmente fez se conectar com esse personagem. Eu falei aqui do Gregor, nesse capítulo do Inimigo do Mundo. Comenta aqui embaixo um livro que você gostou, né? E tinha aquele capítulo específico que revela, né, a origem do herói ou da heroína, ou do ajudante, ou até do vilão, não é mesmo? E te faz ficar ainda mais interessado ou interessada por esse personagem, para a gente expandir esse conteúdo aqui, nesse debate. E se gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo mercado tutorial e escrita ativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se dá pelo multiverso.